Olá, Bernadette, Beta Santos, dando continuidade ao projeto Leitura Compartilhada, nesse lugar maravilhoso, entre os morros, pedras e cachoeiras da Chapada, em Mucugê, e vamos dando continuidade. O livro é o Quinto Evangelho, a mensagem do Cristo segundo Tomé, com tradução e notas Gilberto Roden, e vamos agora para a 20ª sentença do Cristo. Então vamos lá. Disseram os discípulos a Jesus: dize-nos, o que se assemelha o reino dos céus? Respondeu-lhes ele: ele é semelhante a um grão de mostarda, que é menor do que todas as sementes. Mas, quando cai em terra que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves do céu. Vamos então ver o que é que Gilberto Roden interpreta e traduz dessas palavras transcritas por Tomé e ditas por Jesus. A parábola do grão de mostarda se encontra em todos os 3 evangelhos sinópticos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. O detalhe que Tomé acrescenta é o fato de ser a terra em que cai a semente trabalhada pelo homem, sendo que o grão de mostarda é a palavra de Deus, e o terreno é a alma humana. A germinação e o desenvolvimento da planta dependem da idoneidade da terra em que cai, e a maior ou menor idoneidade depende do livre-arbítrio de cada um. O livre-arbítrio é Deus no homem, o Criador na criatura criadora. O livre-arbítrio é o Deus imanente no homem, é a zona onde Deus, por assim dizer, abdicou da sua jurisdição a favor do homem. A pequenez da semente é a grandeza da planta, ilustram bem o fato de ser a vida algo infinitamente pequeno, ou melhor, nulo, quantitativamente considerado, embora seja infinitamente grande, qualitativamente conscientizada. Vou repetir esse parágrafo. A pequenez da semente é a grandeza da planta, e a grandeza da planta ilustram bem o fato de ser a vida algo infinitamente pequeno, ou melhor, nulo, quantitativamente considerado, embora seja infinitamente grande ou qualitativamente conscientizada. A vida é o próprio Criador. Os vivos podem tornar-se grandes em extensão quantitativa, porque são efeitos da vida de infinita intensidade qualitativa. O qualitativo é pequeno aos olhos dos profanos, que só têm olhos para enxergar a quantitatividade grande. Mas quando o homem cruza a invisível fronteira entre a visão material e a visão espiritual, descobre ele a grandeza na pequenez, o tudo no nada. Esta visão cósmica depende do abrimento do terceiro olho, da Cristo-vidência. Vamos então agora ao 21º dizer de Jesus. Disse Maria a Jesus: com quem se parecem os teus discípulos? Então respondeu Jesus: parecem-se com garotos que vivem no campo que não lhes pertence. Quando aparecem os donos do campo, dirão estes: deixai-nos o nosso campo. E eles desnudam-se diante deles e lhes deixam o campo. Que lindo dizer! Maria, a mãe de Jesus, ou alguma das outras Maria do Evangelho, quis saber com quem se pareciam os discípulos de Jesus. E o Mestre deu a maravilhosa resposta acima. O verdadeiro discípulo do Cristo se parece com alguém que vive num campo alheio, exatamente como a alma humana, que não vive em sua pátria, mas num campo de imigração terrestre, onde tem de passar alguns decênios para colher experiências através do corpo material
que lhe foi emprestado por seus pais. Este mundo é de outro dono, como afirma o próprio dono quando diz: eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus e eu os dou a quem quero. E Jesus confirma as palavras do anticristo dizendo: o dominador deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. A alma humana que veio de outras regiões foi enviada temporariamente para o campo alheio dessa terra, não por punição, mas para ulterior evolução. Ultimamente, um grupo de cientistas atômicos da Universidade de Princeton publicaram a sua cosmovisão ou gnose, em que declaram que sem uma resistência entre espírito e matéria, não é possível a evolução do espírito, que em forma individual se chama alma. Resistência é dificuldade, é sofrimento, fator indispensável para a evolução. Depois de certo dono, os donos do campo terra expulsam da sua propriedade ao imigrante alma, e ela deixa o campo do mundo sem levar nada, totalmente desnuda no seu eu espiritual. Devolve aos donos do campo até a matéria do seu corpo, que da terra se recebera. Se Dímonos Thomas, ou Tomé, o autor deste evangelho, não tivesse escrito nada senão essas palavras, seria suficiente para incluí-lo entre os grandes iniciados cósmicos da humanidade. Todo verdadeiro discípulo do Cristo se considera um emigrante do além, o emigrante do aquém. Não se apega fanaticamente ao campo alheio do mundo material, nem os rejeita acerbamente, mas serve-se dele benevolamente para sua evolução ascensional, com um meio para colher experiências na longa jornada, através das muitas estâncias que há em casa do Pai Celeste. Graças a ti, Maria, que deste oportunidade a Jesus para dizer tão maravilhosas palavras a seu discípulo Tomé. Agradecemos nós pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez no dia de hoje, nesse ensolarado dia, nesse campo alheio que Deus nos emprestou provisoriamente, mas que não é a nossa casa definitiva, a casa da alma, a casa do espírito. Um bom dia para vocês.